não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Você vê que dentro da tradição anterior, você só considerar que você conhecia alguma coisa quando você conhecia as implicações filosóficas da coisa. Ou seja, o mero conhecimento do fato não significava nada. Você tem que ver as implicações filosóficas e teológicas. Ou seja, você tem que encaixar aquilo dentro de uma cosmovisão inteira. Senão você não entendeu. Tudo que é isolado e fragmentado não faz sentido. Então, quer dizer, a ciência antiga buscava a inteligibilidade e o sentido de tudo. Claro que podia errar em muitas coisas, mas vamos dizer, o esquema geral de inteligibilidade permanecia. Newton descobre um fenômeno, claro, um fenômeno de importância extraordinária. Né? Mas se nós perguntarmos o que significa isso? Quais são as consequências filosóficas e teológicas disso? Você não pode deduzir nada daquilo. Nada. A lei da gravitação universal é praticamente compatível com qualquer consequência filosófica que você queira tirar dela, porque ela é apenas um fato. Na verdade, Newton tentou integrar essa descoberta dele dentro de um conjunto inteligível que é o seu sistema metafísico. Mas esse sistema metafísico está totalmente errado, é maluco, tá certo? E misturado com tantas crendices inaceitáveis. De tal modo que toda a obra metafísica do Newton foi jogada no lixo. E sobrou só aquele pedaço. O que aconteceu em seguida? Tentou-se fazer com que este pedaço, que era um mero fato, se tornasse um fundamento filosófico. E daí surgem as filosofias mecanicistas todas. É claro que isso não faz o menor sentido. A mecânica de Newton tanto não é um fundamento de nada que Newton teve que criar toda uma metafísica para fundamentá-la. Agora, pessoas que não eram capazes de entender a complexidade do pensamento de Newton apegaram-se à lei da gravitação e fizeram dela um novo fundamento. E criaram a filosofia mecanicística, ao qual provavelmente o próprio Newton jamais teria aderido. E isto foi, né, vamos dizer, o que depois um autor que eu não me lembro, quem foi que disse isso? Ele foi o casamento espúrio de Newton com Locke. John Locke. É claro que a filosofia mecanicística é 100% falsa. E o próprio Newton sabia disso. Porque você reduzir tudo, vamos dizer, a uma máquina é uma mera figura de linguagem. Reduzir certos conjuntos de fenômenos, quer dizer, a uma relação mecanicística é um expediente que você usa para você poder fazer certas medições. E a tal ponto é um expediente que para construir
lei da gravitação, Newton teve que postular duas premissas absurdas, que é o que ele chamava o espaço absoluto e o tempo absoluto. O que é o espaço absoluto? É o espaço sem nada dentro. Ora, o que é espaço? Espaço é a possibilidade da compresença das coisas. Esta possibilidade considerada em cima, mas sem as coisas, é apenas um conceito teórico e não uma coisa existente. Do mesmo modo, o que é o tempo? É a ordem da sucessão do que acontece. Se nada acontece, não tem sentido falar em tempo. Então, esses dois conceitos inteiramente absurdos, Newton teve que postulá-los porque ele estava querendo criar um instrumento de medição para descrever o comportamento dos corpos macroscópicos no espaço. Isso é perfeitamente legítimo. Quando você inventa um instrumento de medição, esse instrumento de medição é arbitrário, como na Inglaterra usaram o braço do rei, o pé do rei, o polegar do rei. O polegar do homem era o dobro do nosso polegar, então o pé dele era desse tamanho. Podia ter sido um cara baixinho, está entendendo? Se o rei fosse baixinho, seria outro. Quando inventaram o metro, a mesma coisa. Supuseram o diâmetro da Terra e dividiram por não sei quanto. Por que por não sei quanto? Porque eles quiseram. Quer dizer, toda unidade de medida é arbitrária. Medir é comparar uma coisa com outra. Então, Newton, ao postular o espaço absoluto e o tempo absoluto, ele estava fisicamente certo, porque está criando o instrumento de medição que ele precisava para fazer o que queria fazer. Só que é o seguinte, ele acreditava mesmo nisso. Então quer dizer que a física newtoniana é um pedacinho racional do imenso conjunto irracional. Este pedacinho, por sua vez, não tinha por si mesmo, vamos dizer, significado filosófico algum, era apenas a descrição de um fato. Olha, nós medimos e vemos que as coisas se passam assim e se passam sempre assim. Claro que aquilo abriu a possibilidade de você fazer milhões de outras medições e descrever milhões de outros fatos. Mas a coisa não tem significado filosófico em si. É apenas um dado empírico, muito bem medido, muito bem descrito, tá certo? E constante, até certo ponto. Então, o que filósofos de... Se Newton já era um filósofo de segunda categoria, embora fosse um grande matemático, os seus sucessores foram de terceira, quarta e quinta categoria e transformaram a mecânica de Newton na base de uma nova filosofia. Onde tudo tem que funcionar mecanicamente. É uma coisa tão estúpida que o próprio Newton jamais pensou nisso. Sobretudo porque a analogia mecânica é a analogia com a máquina. A máquina foi o ser humano que criou. Então, você inventa um negócio, e depois você usa aquele mesmo negócio como modelo para explicar tudo que existia antes. Ora, isso aí é uma figura de linguagem. Não é isso? Quer dizer, por que as máquinas? Por que você não fez uma analogia, por exemplo, com o mercado? As leis da economia? Por que você não fez uma analogia com as línguas, como mais tarde se fez? Por que você não fez uma analogia com o vestuário? Você pode fazer uma analogia com qualquer coisa. Mas eles gostaram das maquininhas, sobretudo os relógios, que era uma novidade. Quando pararam de usar relógio de areia e começaram a construir relógio mecânico, eles disseram, que maravilha, então o universo deve ser assim. A mesma coisa que a gente faz com os computadores. A gente inventa um computador e diz, e se o universo funcionar assim? Eu digo, bom, é claro que ele funciona assim, porque qualquer analogia sempre funciona de algum modo. Se uma analogia for 100% falsa, ela não é uma analogia. E se ela for 100% verdadeira, ela não é uma analogia, é uma identidade. Então, o cérebro humano, ele se parece com o computador. Por quê? Porque foi o cérebro humano que inventou o computador. O cérebro humano não pode fazer uma coisa totalmente heterogênea a ele.
Agora, você pretende que o computador explique o cérebro, né? Eu digo, bom, você vai fazer uma analogia. Mas o perigo da sua analogia é que você vai entrar dentro dela. E tudo aquilo que no seu cérebro não funciona como um computador, você vai deixar de ver. Por quê? Uma analogia de base dá origem a milhões de outras analogias. Isso não termina nunca. Então, enquanto você continuar nesta linha de investigação, você vai achar analogias, 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 nunca vai terminar. Então, isso aí, por exemplo, foi o que criou toda a filosofia de língua anglo-saxônica, a escola analítica. Né? E eu acho que assim, a escola analítica, para mim, é a arte de fazer perguntas cretinas, né? E depois gastar todo o manancial da lógica para tentar respondê-las e nunca chegar a uma resposta. Porque todas as discussões aí nunca acabam. Por exemplo, as máquinas podem pensar. Eu tenho a resposta imediatamente, mas imediatamente. Digo, se você construir ela para pensar, ela vai pensar. Isso é a mesma coisa que você perguntar, os carros podem andar? Podem mover-se? A pergunta é a mesma. Se você fez uma máquina para se mover, ela deve se mover. Tá certo? No entanto, os debates, né? Ontem mesmo eu estava lendo um texto do Alan Turing, que foi um dos inventores do computador, discutindo a coisa assim com alto nível. Eu digo, mas para que tudo isso? Uma coisa óbvia que uma criança tem que perceber imediatamente. Se você fez a máquina para determinada coisa e a máquina funciona, então é exatamente isso que ela faz. Hã? A máquina pode tomar decisões. Eu digo, se você construir a máquina para tomar decisões, ela vai tomar decisões, vai. A máquina pode ter emoções. Eu digo, se você construir uma máquina para ter emoções, ela vai ter emoções. Agora, eu garanto você, a máquina não vai construir você. Isso ela não vai fazer. A máquina inventou o seu inventor. Então, essa máquina precisava ter surgido antes, até que o computador. E depois o computador, aos 30 e poucos anos de idade, inventou o Alan Turing. Né? Isso não vai acontecer. Então, são perguntas bobas. Perguntas pueris. Agora, para você estruturá-la logicamente e proceder a resposta, dá um trabalho miserável. Só que isso, evidentemente, vai se afastando cada vez mais da experiência real humana, a ponto que não serve para mais nada. Curiosamente, nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles dão um valor extraordinário a estas coisas. Apagou aqui, ó. Então, isto tudo surgiu do mecanicismo. Quer dizer, surgiu uma estupidez filosófica que se prolonga há 3 séculos. E da qual está muito, muito difícil de sair. Né? Por exemplo, essas questões levantadas pelo seu Peter Singer. Por que os frangos não têm direitos humanos? É isso. Né? Que direito você tem de comer um frango? Pergunto eu, que direito tem você de comer um tomate? Não é isso? Não, crueldade para com o tomate, é? Então, quando nós falamos de noção de direitos humanos, essa noção nos parece óbvia simplesmente pelo longo hábito. Mas quando nós examinamos as circunstâncias em que surgem esses direitos, nós vemos o que havia de paradoxal e de incongruente na base, nós entendemos por que o Peter Singer pode perguntar sobre os direitos humanos dos frangos. Porque o homem da Declaração dos Direitos do Homem é menos que um frango, ele é uma máquina. Então, se o homem definido como uma máquina inteiramente determinada por leis mecânicas pode ter direitos, por que não há de tê-los um frango, que é um bicho muito mais complexo? Então, o absurdo não é perguntar pelos direitos humanos do frango. Né? O absurdo é tomar a noção de direitos humanos como se fosse uma coisa simples, problemática e óbvia, à luz do qual tudo pode ser julgado. Quer dizer, quando você cria um conceito cretino, né, a aplicação dessa cretinice vai gerar outras cretinices mais tarde. Se você pegar bem assim, a expressão direitos humanos, significa que são direitos de toda a humanidade. Né?
Então significa o seguinte: a humanidade é portadora desses direitos. Não é um indivíduo que é portador disso, nem outro Deus. É a humanidade como um todo. É a espécie humana. Como dizia Simone Weil, o que significa ter um direito? Significa que alguém tem uma obrigação para com você. Por exemplo, se eu tenho direito, né, de receber um dinheiro por um objeto que eu vendi, é porque o outro tem a obrigação de pagar. Se ele não tiver obrigação nenhuma, eu também não tenho direito. Se a humanidade inteira é portadora do direito, quem é o titular da obrigação correspondente? Os tatus-bolas, os chimpanzés, os planetas, os macacos ou Deus? Nenhuma dessas respostas faz o mais mínimo sentido. Então significa o seguinte: a noção de direitos humanos ela não faz o menor sentido. Só pode haver direito de uma pessoa em relação a outra. A espécie humana não tem direitos. Os indivíduos dentro da espécie podem ter direitos uns em relação aos outros. Quer dizer, qualquer principiante escolástico de primeiro ano perceberia isso imediatamente. Meu filho, agora nós como espécie temos esse direito e quem vai atender os nossos direitos? Uns têm que atender aos outros, então não são direitos humanos, não são direitos da espécie humana. E, não, sobretudo, não são direitos universais. Então, veja até que ponto desceu a capacidade analítica dos filósofos, embora eles tenham criado um negócio chamado escola analítica. Escola que não é capaz de analisar o que ela mesma está fazendo. Por exemplo, quando inventaram o projeto de uma linguagem totalmente sem ambiguidades. Digo, ora, o que é linguagem, meu filho? Linguagem é quando você usa um som, um grafismo para representar uma outra coisa. Qual é a relação entre o signo e a coisa? Essa relação já é ambígua. Então, linguagem sem ambiguidades desmente o próprio conceito de linguagem. E os caras ficaram procurando isso anos a fio. Então é por isso que o Jorge Luiz Borges dizia que metafísica é um sujeito vestido de preto num quarto escuro procurando um gato preto que não está lá. Exatamente o que esse pessoal faz. Isto passou a existir porque, por causa da expansão das universidades, criou-se uma multidão de empregos e é preciso preenchê-los. E as pessoas têm que ter alguma coisa, elas têm que fazer. Então elas se dedicam a esse esporte absurdo, né, de fazer perguntas que, na base, a mente, não digo nem uma pessoa com treino filosófico, mas a mente humana sã e normal tem obrigação de perceber na primeira. A primeira, sinceramente, não é que eu sou tão mais inteligente assim como Bertrand Russell, por exemplo, ou Wittgenstein, mas na hora que falou para mim linguagem sem ambiguidade, eu falei, não, isso é contraditório. Né? A linguagem sem ambiguidade é como se fosse uma roda sem circularidade. Ou um triângulo sem triangularidade. Porque a linguagem é ambiguidade, meu Deus do céu. A relação de signo e significado é necessariamente ambígua, porque senão seria uma relação unívoca. Então o signo não é um signo, ele é a própria coisa. E cada vez que você fala laranja, apareceria uma laranja. Então, quando Schelling diz que a filosofia moderna baixou para o nível pueril, ele tinha toda a razão. Agora, como é que se você está dentro desse processo filosófico moderno, como é que você faz para você sair desta puerilidade? Foi uma coisa que Schelling tentou a vida inteira e mais ou menos só conseguiu na velhice. Então, quando nós voltamos à guerra cultural dos séculos XVII e XVIII, eu digo, mas olha, os representantes da ordem antiga perceberam que havia uma raiz de ateísmo nos camaradas. Havia, de fato. E perceberam que em vários pontos das suas doutrinas eles estavam errados. Eles só não perceberam o seguinte, é que aqueles caras não eram filósofos de maneira alguma. E quando você vê, por exemplo, olha, como é que Newton
consegue fazer uma coisa tão bem feita quanto esta lei da gravitação universal e escrever tanta besteira por outro lado? É simples, porque a forma de inteligência dele é como um desses mongoloides que são calculadores prodígios. O sujeito erra em tudo, exceto numa coisa. Descartes também. Eu digo para você, Descartes é filosoficamente ridículo. Ridículo. Ele não sabe distinguir de ficção e realidade. Ele escreve uma ficção e ele acredita nela. Então, isso aí é a Lauda 1, né? Quer dizer, contei para vocês a história do meu cunhado, estava testando foquinhas lá na Folha, principiante jornalista, a mulher chegou e botou papel na máquina de escrever, naquele tempo a máquina de escrever, e escreveu Lauda 1. Ele disse, acabou o teste. Então, a proposta filosófica de Descartes é Lauda 1. Isto aí não dá para fazer, isso é uma besteira sem mais tamanho, mas você, com base nisso, você vai escrever uma obra de ficção e as pessoas vão ficar intoxicadas com essa obra de ficção e vão ficar se movendo dentro do seu imaginário, né, como o rato na toca, a toca fechada. E vai levar. A filosofia de Kant é a mesma coisa. E todos aqueles que tentam saltar para fora disso, eles não conseguem. Hegel tenta saltar. Karl Marx tenta saltar. Mas não pode. Por quê? Eles estão todos presos dentro do mito da modernidade. E qual é o mito? O mito é, primeiro, acreditar que esses caras são filósofos. Então, não era preciso discutir o conteúdo da filosofia deles, porque essa filosofia não existe. Então, quando você começa a discutir esta ou aquela tese, você está conferindo significação filosófica a uma coisa que não tem significação filosófica alguma. E você está ajudando esses novos filósofos a impor, né, a sua precisamente a identidade que eles querem impor. Ora, quando você vê, por exemplo, deixa eu mostrar um livro para vocês. Olha aqui. Mordecai Feingold, Jesuit Science and the Republic of Letters. É uma coletânea de estudos sobre a contribuição jesuítica à ciência. E você chega à conclusão e fala, olha, de todas as pessoas que estão falando, ninguém ajudou tanto o progresso da ciência quanto os jesuítas. Por outro lado, essas descobertas feitas por Newton, por Galileu, pelo próprio Descartes, descobertas científicas, elas não estão vinculadas à nova filosofia mecanicística. Elas podem se encaixar em qualquer filosofia. Portanto, a ilusão de que a nova filosofia fomentou o progresso da ciência contra a anterior é absolutamente falsa. O que aconteceu foi simplesmente que o lado que estava montado na razão não compreendeu exatamente do que se tratava. Não pegou o truque. Sobretudo, porque acreditou nos novos filósofos, nos termos que eles colocavam à discussão. Quando era preciso ver algo que estava por trás do que eles diziam. Então, por exemplo, aqui o Jonathan Israel. Olha aqui. Quando se eliminou a noção do crime de feitiçaria, crime de bruxaria, deixou de ser crime, isto foi comemorado na Holanda em 1690. Cunharam-se moedas comemorativas da derrota de Satanás. Veja que coisa. Quer dizer, por que você para de perseguir as bruxas? Satanás foi derrotado. Isso é operação mágica? Quer dizer, os caras que fizeram isso eram cristãos. Né? Então, a partir da hora em que nós dizemos a bruxaria não funciona mais, a bruxaria nunca funcionou, nós não acreditamos em bruxaria, na mesma hora você acredita que Satanás foi derrotado.
É como se agora legalizamos a bruxaria, né? E, portanto, Satanás não age mais sobre nós. Isso é um raciocínio mágico mais louco que eu já vi na minha vida. E, no entanto, na época, isso pareceu perfeitamente racional. Quando nós, hoje, sabemos que os fundadores da Royal Society, que é, vamos dizer, o centro, o templo da ciência moderna, todos eram alquimistas, astrólogos, macumbeiros, de modo geral, falo, pronto, tem um submundo da ciência moderna que não se conta. O que é o mecanicismo, senão uma operação mágica? Pela qual você impregna na mente das pessoas uma imagem de que elas funcionam mecanicamente, e instantaneamente elas cessam de perceber tudo aquilo que nelas não possa ser explicado mecanicamente. Isso é pura magia. Isso quer dizer, a modernidade foi uma vasta operação de magia que enganou até os seus opositores mais radicais. Uma tremenda ilusão, né, sustentada, vou dizer, por algumas descobertas científicas que eram absolutamente independentes desta filosofia. Não é isso? E que, se arrogando a autoridade destas descobertas, faz delas o pseudo-fundamento de uma nova filosofia que justamente abdica da investigação do sentido. No mundo mecanicista não faz mais sentido você perguntar o sentido do que quer que seja. Ora, na fase anterior, qualquer fato científico que você descoberse só se considerava que tinha sido compreendido quando se conseguia captar o sentido dentro de uma cosmovisão inteira. Agora não tem mais, tem só a investigação mecanicística. E a investigação mecanicística agora se substitui à investigação do sentido. Então você não procura mais o sentido, você procura somente o como funciona. Quer dizer, a ciência virou o quê? Manual do usuário. E esta porcaria se chama de ciência até hoje. Quando isso evidentemente não é ciência. Isto é um pedaço da ciência. Hoje em dia, nós começamos a sair deste pesadelo. Quer dizer, gradativamente os historiadores vão descobrindo toda a mistificação que houve por trás da coisa. Tá certo? O coeficiente de irracionalidade nesse iluminismo, né, começa a aparecer. O coeficiente de mentira, de ocultação proposital, de propaganda, de guerra cultural, tudo começa a aparecer. Mas é claro que com isto nós percebemos, junto com isto, nós percebemos a limitação da cultura tradicional antiga. Porque todos esses defensores da ordem tradicional cristã, eles não entenderam o que estava acontecendo. O que significa que, em termos históricos, os inimigos deles, os novos filósofos, tinham uma visão histórica muito mais ampla. E isso é o que eu chamo de domínio do espaço aéreo. Quer dizer, você entender o conjunto do processo e o que está realmente em jogo. Entendeu? Muito bem, o meu objetivo, a minha ambição pedagógica é formar pessoas que sejam capazes disto. Isto dá muito trabalho. Principalmente porque esta aquisição, vamos dizer, do panorama, a um tal ponto que lhe permite fazer previsões históricas acertadas e saber para onde as coisas estão indo e, portanto, o que você tem que fazer. Isto passa por toda uma vida, por toda uma caminhada de sínteses parciais erradas que você vai fazer. Eu digo, mas se toda a síntese que eu faço está tudo errado, quer dizer, tudo que eu penso está relativamente falso, está tudo afetado por uma espécie de pecado original, a que eu vou me apegar? No que eu vou acreditar, afinal de contas? Você só vai acreditar numa coisa. Você vai acreditar no poder do Espírito de te conduzir por entre as confusões, até que lenta e gradativamente começa a se fazer claridade. Não antes da sua idade madura.
é para você acreditar só nisto. Né? E isto é Deus. Isso é o Espírito Santo. Não importa qual seja a sua religião, ou a sua falta de religião, é só nisso que você tem que acreditar. O conteúdo das suas crenças, o conteúdo das suas ideias, vai ter que ser abandonado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10.000 vezes. Até que chega uma hora em que o que está te mostrando a realidade, o que está formando as suas ciências, já não é mais você. É o Espírito mesmo. E daí você está vendo as coisas como elas realmente são. Eu digo isso porque é quase incontornável a tendência de quando você conquista um conjunto de ideias mais complexas, você se apega àquilo. Porque as suas ideias anteriores eram pobres, eram ruins, eram cegas. Você, agora eu vi a luz. Você não viu luz nenhuma, meu filho. Você viu apenas meia dúzia de fatos que você não conhecia antes. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.